Fala galera, beleza? Você está no canal Lendário Nerd, seja muito bem-vindo. Quem fala com vocês aqui é o Lendário. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar de um período mágico da TV Manchete aqui no Brasil. Todo mundo que é trintão, assim como eu, viveu esse período mágico ali no final dos anos 80 e também no início dos anos 90. As séries de tokusatsu aí como Changeman, Flashman, Jiraiya, Giban, Jaspion e também a chegada dos animes como Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Shurato realmente fizeram a infância de toda uma geração que hoje tem 30 e poucos anos aí, até 40 anos aí, que pôde vivenciar aquele período mágico. Quando nós ouvimos falar na palavra Jaspion, ela traz muitas nostalgias para todo mundo que pôde viver aquele período, cara. Com certeza aí, Jaspion é um dos maiores ícones na vida de um cara trintão lá dos anos 80 e também dos anos 90. Olha, eu tive máscara, eu tive a espada, eu tive boneco, tudo que você imaginar do Jaspion eu tive. Inclusive fui o Jaspion nas minhas recordações e nas minhas lembranças aí, realmente eu fui o Jaspion, cara. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Assim como eu, muita gente aí que está assistindo esse vídeo também foi Jaspion, teve espada, teve a máscara e também muitas vezes se viu na pele do personagem Jaspion, cara. Assim, galera, ele fez um sucesso extraordinário lá nos anos 80, sim, no final dos anos 80. A série foi gravada em 1985, mas só foi exibida aqui no Brasil em 1988 e realmente inaugurou um período mágico da TV Manchete aqui no Brasil, galera. Mas a pergunta que fica é a seguinte: aonde, como estão os personagens de Jaspion hoje, nos dias atuais, galera? Sim, nós vamos ver isso agora, cara, aqui no seu canal Lendário Nerd. Hikaru Kurosaki, ou simplesmente Jaspion, como ele é conhecido por todos nós aqui no Brasil, está vivendo da forma que ele sempre sonhou, cara. Sim, em 1992, Hikaru Kurosaki se aposentou aí das telonas do cinema. Dizem as histórias japonesas que ele teve uma grande decepção com a sua carreira e resolveu aí largar as telas das TVs japonesas. Sim, galera, Hikaru Kurosaki se aposentou cedo demais, né, galera? A realidade é essa, o Jaspion se aposentou cedo demais. E após se aposentar em 1992, ele se casou com a atriz Asuka Yuko, cara. Viveram uma vida bem feliz aos moldes como ele queria. Logo após a aposentadoria também da sua esposa, em 1998, os dois abrem juntos aí uma loja de instrução de mergulho, cara. É, isso mesmo, o Jaspion ensinando as pessoas a mergulharem. Seria bem melhor se o Jaspion ensinasse as pessoas a mergulharem no famoso universo de Jaspion, né? Mas infelizmente não, galera. Ele se aposentou em 92 e aí começou a ensinar as pessoas a mergulharem. Eles montaram essa loja de mergulho na província de Okinawa e o nome da loja é simplesmente Mãe Terra, cara. É, Mãe Terra. Infelizmente, em 2011, a sua esposa veio a falecer e até hoje, 2019, o Jaspion está lá ensinando as pessoas a mergulharem. Realmente aí, Hikaru Kurosaki deixou um grande legado aqui no Brasil e uma saudade eterna nos corações de muitos fãs, cara. E por falar de Jaspion, galera, não podemos deixar de falar da famosa androide Anri, que literalmente deve ter sido a primeira paixão de muito garotão trintão, assim como eu, lá dos anos 80, cara. Com certeza, nós amávamos a Anri, literalmente, e a verdade é essa, né, cara? Assim como Hikaru Kurosaki, a atriz da Anri, Kiyomi Tsukuda, também se aposentou do mundo do entretenimento e hoje em dia vive longe das terras nipônicas, vive nos Estados Unidos juntamente com a sua família. Com certeza deve sentir muitas saudades daquele período mágico onde ela pôde vivenciar uma das maiores androides, interpretações de androides de toda a TV brasileira, cara. É isso mesmo, porque nós consideramos Jaspion uma produção brasileira. Literalmente aí ficou marcado na vida de muita gente aqui no Brasil e de muito garoto trintão assim como eu, que com certeza teve a sua primeira paixão, a Anri. Isso sem sombra de dúvidas, cara. Você se lembra do famoso Profeta Noé? É igual, então não tenho o que falar.
É isso mesmo, estamos falando dele, Edin, o cara que criou o Jaspion, que fez toda a nave do Dalion, ensinou o Jaspion a lutar, o profeta Edin, cara. O ator que interpretava Edin era simplesmente Noboru Nakaya, mas que infelizmente em 2006 ele veio a falecer de uma doença pulmonar, cara. Infelizmente o Edin, o famoso profeta Noé, para todo mundo lá dos anos 90, literalmente foi-se embora. Edin, você foi embora e deixou muitas saudades nos nossos corações, cara. Realmente aí, inesquecível, o famoso profeta Noé. E o famoso Magaren, como ele anda hoje? Junichi Haruta interpretou de forma espetacular um dos maiores vilões da nossa infância, principalmente da minha infância. Literalmente me deu pena quando eu vi Magaren sendo cortado os bracinhos, as perninhas. Jaspion não perdoou ele, cara. Jaspion não perdoou ele. Literalmente me dava muita pena em ver Magaren daquela forma, né, cara? Depois ali seus pedacinhos ali, tentando reconstruir o Magaren, cara. Literalmente aí me deu muita pena. Aquela dali é uma das cenas mais marcantes do Jaspion, pra mim, de todos os tempos. Mas como anda aí, galera, o famoso Magaren? Hoje em dia ele continua interpretando, cara. Ele continua interpretando. Ele é coreógrafo, músico e também dublador japonês, cara. E até os dias de hoje ele continua literalmente interpretando vários personagens ali no Japão, cara. Junichi Haruta, o famoso Magaren, deixou saudades no coração de muita gente, cara. Principalmente no meu coração, que eu pude ver, cara, um verdadeiro vilão como Magaren. Satan Ghost que o diga, cara. Quando Boomerman aparece pela primeira vez naquele episódio das crianças que encontram um filhote de monstro naquela vila ali para ajudar Jaspion a salvar as crianças, realmente foi um momento épico. Todo mundo lembra de Boomerman tacando seu boomerang pela primeira vez, cara. Hiroshi Watari, o famoso Boomerman, ele continua interpretando até os dias de hoje, cara. É um ator que realmente aí, depois de todo aquele grande sucesso que foi Boomerman, um policial que ajudava Jaspion lá na série do Jaspion, ele teve a sua própria série um ano depois. Sim, galera, Boomerman, simplesmente Hiroshi Watari, fez um dos personagens também mais marcantes aqui no Brasil. Spilvan chegava no Brasil e trazia como grande protagonista Hiroshi Watari, o famoso Boomerman de Jaspion. Spilvan foi um grande sucesso aqui no Brasil, inclusive incorporando o nome de Jaspion 2, pegando carona no grande sucesso que Jaspion havia feito aqui no Brasil. Ainda mais aí a galera vendo o Boomerman fazendo o papel de Spilvan, aí que o sucesso foi realmente absoluto, cara. Hiroshi Watari, o famoso Boomerman, também deixou saudades, tanto em Jaspion como Spilvan, até os dias de hoje, cara. E agora vamos falar daquele que quando aparecia causava um grande frisson em todos que estavam diante daquela TV de 14 polegadas, ou para os mais ricos da época de 20 polegadas, lá dos anos 80, cara, ali do final dos anos 80 e início dos anos 90, que era simplesmente Satan Ghost. Eu sempre quis saber quem era o ator que interpretava o tão famoso e tão temido Satan Ghost. Era simplesmente um ator veterano e muito conhecido no Japão, Shozou Lizuka, que dublava a voz de Satan Ghost. Literalmente aí ele continua aos seus 83 anos, ele continua dublando muitos e muitos outros personagens lá no Japão. Mas aqui, para nós brasileiros, em terras tupiniquins, o seu maior trabalho até os dias de hoje continua sendo Satan Ghost, aquele que literalmente marcou a infância de muitos garotos lá dos anos 90. Relembrar Jaspion para muita gente aí, trintão assim como eu, é muita nostalgia, cara. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. O que Jaspion representou na vida de vocês ou representa
até os dias de hoje. Deixou saudade, deixou um legado. O que Jaspion representou para vocês lá nos anos 80 e também um bom período dos anos 90. Eu quero ver aqui nos comentários desse vídeo. Se chegou até aqui, taca aquele belo dedão no like, que assim você nos ajuda com o crescimento do nosso canal. Outra coisa, cara, se não está inscrito, ó, aproveita para se inscrever aqui no canal Lendário Nerd e torne-se um verdadeiro lendário nerd, cara. Aperta também o sininho aí para receber todas as nossas notificações, porque eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fui, galera, até a próxima. Valeu!